Fala, meus queridos! Vamos para mais um vídeo de trade. Vou mostrar minha tomada de decisão, onde eu realizei lucro e como estudei as entradas e saídas. Lembrando que eu sou um aprendiz, ainda estou estudando e estou aqui registrando a minha saga nesse aprendizado. Começamos aqui nesse gráfico de 5 minutos, onde eu já estava estudando a entrada. Inclusive está nos 5 minutos exatamente por causa disso, porque os 5 minutos deixam a nossa entrada mais afiada. O mercado estava em uma tendência de alta clara, eu só estava esperando uma correção para entrar. Correção é quando o mercado, por exemplo, se você consegue enxergar aqui no gráfico, ele vem subindo, descendo. Essa descida a gente chama de correção, que é quando o pessoal começa a vender, mas é apenas um respiro do mercado para voltar a subir quando a tendência é de alta. Se for olhar legal, consegue ver uma escadinha, né? Subindo e descendo. Então eu estava guardando essa escadinha para pegar embaixo e apostar novamente na alta dele. Quando o preço rompeu o EMA é essa linha amarela que me ajuda a identificar a tendência do mercado. Então quando o preço rompeu, o pavio chegou a bater na minha faixa branca de suporte. Deixou um pavio de rejeição e esse foi um sinal claro para mim, no caso, de defesa, porque novamente comprovou a resistência da faixa branca, que nem comprovou ali atrás. Como vocês podem ver, quando ele ultrapassou a linha branca, o mercado deu uma caidinha, tentou sair dela, mas já voltou de novo. E agora, mais uma vez, mostrando a resistência, que ali onde era o topo, acabou virando fundo. Então, nesse momento, eu já peguei a régua para calcular o stop loss pelo gerenciamento de risco. Aproveitei essa queda e meti marcha, filho. Tá aqui no long. Aí muita gente pensa, vai apostar na subida, depois do preço já ter subido tanto. Mano, a tendência é sua amiga. O volume estava acima da média e a força compradora continuava injetando dinheiro. Minha segurança era a faixa branca, que eu acabei de explicar para vocês como é que funciona. Então, eu fui convicto da decisão, tendo em mente que eu estava próximo de um fundo, que ia ser duro de passar, e abraçando a maré, filho. Tentando surfar essa maré de alta. Tá vendo? Mais uma vez, deixou um pavio ali de rejeição na nossa faixa branca. Então, com isso, eu ficava cada vez mais tranquilo de que dali não ia passar. Isso é sinal que tem muita ordem de compra ali. Quando bate ali o preço e começa a deixar esse pavio imediatamente, são ordens de compra que deixaram já programadas, porque já imaginaram que ali seria o novo fundo. E o preço foi ele brigando, mas sempre respeitando a tendência de alta. Dá o papo. Nessa hora aí, o que tu teria feito? Teria vendido, teria segurado, já vendo esse lucro aí na tua cabeça? Bom, quando eu comecei a ver que o lucro já estava começando a ficar interessante, tirei o zoom para dar uma analisada no contexto geral. Cara, analisar o passado da moeda é fundamental para não ser pego de surpresa. Mudei para vela de 4 horas para entender se o preço estava chegando perto de alguma resistência. Vi também no gráfico diário, que já estava bem esticado. Aproveitei essa subida, né? Continuou subindo e realizei metade do lucro. Só que eu cometi um erro aqui. Qual seria esse erro? Aqui era para eu ter ajustado o meu stop loss. No caso, ter subido o meu stop loss, que é para eu não devolver dinheiro para o mercado. E o preço continuou subindo, o que eu fiz? Peguei mais a metade que sobrou ali, vendi a metade do que sobrou. E continuei segurando para ver se aproveitava essa leva, porque, cara, o que acontece? Se eu saio vendendo tudo e depois vejo essa parada continuar subindo, vai dar uma dor, dói, dá uma dorzinha no peito. Então minha estratégia está sendo essa ultimamente. Chego num ponto bom para eu vender, eu realizo a metade e continuo na operação. Subo meu stop loss, que eu não fiz aqui nessa operação, mas se for ver a data, foi dia 28, então do dia 28, hoje é dia 7. Já aprendi algumas coisas a mais, então hoje eu estou fazendo dessa forma, subindo o stop loss de acordo com o que eu vou realizando os lucros. Porque dessa forma, cara, olha só, eu não me arrependo de ter continuado e acreditado. Poderia simplesmente ter realizado aquele lucro todo, que também seria muito bom? Sim. Correto. Mas e depois vendo isso aí subindo? Dá um sentimento. Quem tá ligado, quem tá nesse mercado, entende do que eu tô falando. Então eu preferi realizando aos poucos e garantindo o lucro subindo o stop loss. Opa, erro meu. Eu ajustei o stop loss sim, como vocês podem ver. Então, desculpe o ano passado, você fez quase certo. Porque o stop loss era para ter ajustado já antes. Né? Na primeira venda já era para ter ajustado, mas tudo bem, você ajustou. Aqui o preço bateu no nosso topo, marcado como resistência, e o pavio de rejeição apareceu na hora, filho.
Isso é a tropa do urso, veio forte. E o preço começou a cair. Quando eu vi que o volume diminuiu bastante e o preço rompeu o EMA, lembrando, o EMA, essa linha amarela, não pensei 2 vezes, filho. Peguei o restante do lucro, meti o pé. E, mano, conclusão, ainda bem que eu saí. Porque depois o mercado deu uma derretida, filho. É isso, tropa. Espero ter passado bem a minha visão nesse trade e o que venho aprendendo nessa jornada. Se tiverem dúvidas, sugestões, joguem aí nos comentários que a gente troca aquela ideia marota. E tamo junto, muito obrigado a quem assistiu. Até a próxima.